É muito comum, para resolver o seu problema financeiro, você ir lá e pegar um empréstimo ou usar outra linha de crédito. Para pagar o cartão de crédito, você usa o cheque especial. Para zerar o cheque especial, você usa o empréstimo pessoal. Para zerar o empréstimo pessoal, você usa o consignado. E aí você antecipa férias, vende o fundo de garantia, vende o PLR e vai se perdendo. Você percebe que cada vez que você vai ao banco, você piora a situação. Aquilo que parecia a solução milagrosa se tornou pior. Então, eu sempre cito uma frase do Warren Buffett que ela é espetacular para essa questão. Ele diz o seguinte: o que, que você faz quando está dentro do buraco? Ele fala o seguinte: você tem que parar de cavar. Na vida financeira, o que eu vejo? As pessoas, elas sozinhas vão cavando a sua tragédia financeira ou a sua limitação financeira, ou o seu atraso financeiro, ou a sua falta de evolução financeira. Porque quando você trabalha a vida toda para pagar contas e nunca consegue fazer sobrar dinheiro e fica sempre, não, mas no final do ano eu vendo férias, tenho 13º, eu cubro daqui, cubro dali, ou eu faço um bico. Esses dias eu estava olhando uma matéria que fala: o brasileiro faz muito bico, faz muito freelance para complementar a sua renda para pagar as dívidas. E aí, na maioria dos casos, ele não resolve também, porque se ele não aprendeu a gerenciar 1.000, ele não vai saber gerenciar 2.000 ou 3.000. É isso que acontece. Por isso que eu digo, aumentar a renda pode piorar a situação. Na vontade de resolver o problema, as pessoas vão no banco despreparadas. Elas não têm a educação financeira. Eu estou dizendo o seguinte, que você tem que, se você deve dinheiro para o banco, para a instituição financeira, eu quero me livrar do cartão de crédito, tenho muitas faturas, eu quero zerar meu cheque especial. Tem pessoas que ficam décadas pagando cheque especial. Vai, uma quantia mínima ali de cheque especial que você paga, se você poupasse esse dinheiro, em 20, 30 anos é a sua aposentadoria. Às vezes a sobra que você teria para guardar, para ter uma reserva financeira, é o juros que você paga do cheque especial. E aí sempre tem uma coisinha a mais, um empréstimo daqui, um financiamento dali, um crediário acolá, aí tem consignado, tem empréstimo pessoal, tem várias linhas de crédito que as pessoas vão usando. Assim como eu digo que o alcoólatra, ele não deve ir no bar, o viciado em bingo, ele não deve ir numa casa de bingo, a pessoa que está descontrolada financeiramente, ela não deve ir no banco antes de ela estar preparada, técnica, conceitual e emocionalmente para lidar com o banco. Porque provavelmente, se ela for ao banco, ela vai sair com um empréstimo ou mais um empréstimo. Deixa eu te contar uma história. Recentemente eu fiz uma consultoria para uma pessoa. Ela estava ali um pouco endividada, se descontrolando, não estava sobrando muito dinheiro e ela pediu orientação. Nós fizemos uma organização na primeira reunião, eu dei algum norte. Eu falei: ó, se você fizer um esforço daqui e dali, você nem precisa pegar empréstimo. Vai se esforçando, economizando. Eu falei: para complementar, para melhorar a situação, você vai no banco e pede o extrato desses empréstimos. Eu quero saber quais são as taxas de juros que você pegou, porque eu tenho como te indicar outras alternativas, e aí você vai reduzir isso, vai melhorar. Mas eu falei para ele, para não negociar nada. Se o banco ligasse para ele oferecendo mais crédito, que é o que os bancos fazem, você já tem crédito e o banco ainda te liga para te oferecer mais crédito. E às vezes o gerente do banco ainda tem a cara de pau e dizer assim: não, pegue mais um crédito, ou compre mais um consórcio, ou compre mais uma capitalização para ajudar eu a atingir a minha meta. A maior loucura que você faz é quando você compra algum produto bancário para ajudar o gerente do banco. Você tem que ajudar você mesmo. Como é que você faz uma coisa dessa? Então eu falei para ele: ó, você vai no banco, você pega esse extrato e volta e não faz nada. Mais à frente, ou nessa instituição, ou em outra instituição, nós vamos fazer um plano tal, mas em princípio ele não precisava disso. Bom, ele foi ao banco e aí ele me mandou uma mensagem: Júlio, eu fiz algo aqui. Primeiro ele falou que ele fez um bom negócio. Ele tinha no total dos empréstimos dele, que totalizavam lá uns 40 mil reais, as parcelas eram de 1.300 reais. E aí ele fez uma negociação que as parcelas caíram para 1.150 reais. Ou seja, como se fosse um grande negócio, né? Ele não precisava fazer aquilo. Mas o pior de tudo, o que que o gerente fez? Provavelmente ele chegou naquele banco, ele falou que ele queria os extratos, o gerente do banco já entendeu: opa, esse aí já está se livrando da escravidão. Pessoas endividadas praticamente são literalmente escravos. Você está acorrentado, não fisicamente, mas emocionalmente e no seu compromisso com a instituição. Tem pessoas que ficam décadas escravas do endividamento, escravas do cheque especial, escravas da fatura do cartão de crédito, escravas do consignado, e tudo isso vai tirando dinheiro de você. É o dinheiro que é seu, que você poderia estar investindo ou tendo mais qualidade de vida, você entrega para o banco. O gerente sacou, essa pessoa vai pedir o extrato das dívidas, tal, ele já entendeu, ele falou: eu não posso deixar ele sair daqui menos enrolado do que ele está. Resumo da ópera: ele devia lá uns 40 mil e ele tinha lá uns 2 cartões de crédito que as faturas gerais davam 3, 4 mil, que a gente estava organizando aqui.
O gerente falou assim: vamos fazer o seguinte, pega esses seus empréstimos, vamos juntar as suas faturas do cartão de crédito, vamos juntar tudo, ia dar o quê? Uns R$ 45.000, e vamos fazer uma única parcela. E eu ainda vou fazer para você, você vai pagar menos, porque hoje você paga 1.300 de parcela só dos empréstimos. Juntando tudo, você vai pagar 1.150. A pessoa, inocentemente, né, na hora da emoção, tal, sem a devido preparo, e eu fui bem claro, não faça isso. Ela se empolgou e ela saiu de lá com um novo empréstimo. Então, o gerente daquele banco ofereceu para aquela pessoa, uma pessoa com mais de 50 anos, já aposentada, ele entregou para ela um novo financiamento da dívida, um refinanciamento de 120 parcelas, que eram R$ 1.150, era uma redução, mas somando tudo, se transformava em praticamente R$ 140.000. Então, ele sentou na cadeira do gerente, uma dívida de 45 se transformou em R$ 140.000. Então, aquela pessoa, ela construiu, e o banco gerou ali para si R$ 80.000 de lucro, de juros, que esse senhor iria pagar durante 10 anos, de maneira bem sutil. Aparentemente foi um bom negócio, mas ele estava se tornando, ele ampliou a escravidão dele. Nós estávamos criando um plano para ele sair da escravidão. E aí ele se tornou mais escravo por pelo menos mais 10 anos. O negócio do banco é vender crédito, assim como o negócio do bar é vender bebida alcoólica. Não adianta eu ir lá para o dono do boteco, se eu sou um alcoólatra, e falar, pô, me ajuda a parar de beber. Ele não vai ajudar. Talvez ele até faça alguma ação pontual, mas no fundo, ele não vai resolver plenamente, porque é o negócio dele. Então você tem que estar preparado. E a educação financeira, ela te prepara para se relacionar com o banco em situação de igualdade. É como ir à guerra. Então eu, lá nos meus 18 anos, eu servi o exército. A gente ficou um ano lá servindo no exército, entendendo como é que seria. Claro que eu não fui para a guerra, ainda bem, mas nós fizemos um treinamento de um ano, treinamento físico, treinamento mental, aprendava a desmontar arma, a usar um fuzil, tirar o alvo, em situações difíceis lá na selva, sobrevivência, usar uma bússola. Então, a gente foi preparado para ir na guerra. Existe a roupa, você não vai para a guerra de tênis, então você tem que usar um coturno, uma bota. A sua roupa não é uma roupa simples, é uma roupa de lona, porque ela tem que estar resistente a uma série de situações. Você tem um equipamento básico de sobrevivência. Quando você vai para a guerra, você se prepara primeiro. Tanto é que existe o que é o reservista? O reservista é a pessoa que serviu o exército, e se houver uma guerra, a primeira pessoa que vai é o reservista, que ele já aprendeu. Não é aquela pessoa que nunca serviu. A pessoa que não serviu o exército por alguma limitação, por alguma situação, ela não vai ser chamada para a guerra. A mesma coisa para você sair das dívidas. Para você sair das dívidas, você tem que se preparar para essa guerra. Porque do outro lado existe um inimigo, vamos dizer assim, muito bem preparado, tecnicamente, estruturalmente, fisicamente e assim. Então, quando você vai no território do inimigo, sem preparo, você está muito vulnerável. É isso que acontece em um monte de situações. Eu vou contar mais duas histórias aqui para você entender. Eu atendi uma pessoa que ela tinha um salário médio de R$ 15.000. Ela tinha um salário de R$ 15.000, estava precisando de consultoria financeira. Aí, vamos lá, você usa cheque especial? Usa o cheque especial. Qual que é o limite do seu cheque especial? R$ 50.000. Mas espera aí, você ganha 15 e o banco te deu um limite de R$ 50.000? Deu. Por quê? O banco sabe que as pessoas não estão preparadas para isso. A tendência é que ela vai usar. No primeiro momento, ó, eu estou te dando um cheque especial para que você use numa emergência. E a pessoa vai aceitar como, não, eu vou usar aqui essa linha de crédito só numa emergência. Mas no primeiro final de semana que houver alguma alegria, uma festa de aniversário, uma comemoração porque o time ganhou o campeonato, ou arrumou uma namorada nova, um namorado novo, ou qualquer outra coisa, e ele está sem o dinheiro disponível, ele quer fazer uma comemoração, ele vai usar o cartão de crédito, o cheque especial. E daqui a pouco, pensando, não foi tão mal, é muito sutil, é que nem o primeiro trago, como o primeiro gole, é a mesma coisa. Quando você vai no território do inimigo, você tem que estar muito, mas muito bem preparado, e é o que a educação financeira faz. Ela te ensina a lidar, inclusive, com a instituição financeira. A instituição financeira, ela é importante para a sociedade, para a economia e para nós também. A gente não guarda dinheiro debaixo do colchão. O nosso salário tem que ficar no banco. Inclusive, facilita muitas coisas. Mas, se você não estiver preparado, esse seu dinheiro ele vai sumir muito rapidamente. Como uma vez uma pessoa falou: não, meu salário caiu ontem e o banco já comeu tudo. O banco não comeu tudo o seu salário.
Certamente, você tem compromissos financeiros com o banco, talvez um cheque especial, uma fatura do cartão no débito automático, e o banco descontou aquilo. E ele vai jogando ali sutilmente. Não, mas porque o débito automático facilita, você não atrasa, você não esquece. Olha aí você se enrolando. Ele põe no débito automático, daí põe o cheque especial, daí põe o cartão de crédito, põe a fatura. E aí a pessoa começa a falar, não, eu ganho pouco, todo final de mês não sobra dinheiro. Não, você está deixando o banco comer o seu dinheiro. Então, invista em educação financeira. Se você quiser conhecer a forma como eu trabalho, que é uma forma peculiar, uma forma original, vamos dizer assim, uma forma que eu criei a partir da minha mudança, existem várias educações financeiras. Você pode buscar por aí. Procure selecionar algo bom, algo que seja coerente, porque os gurus aí de finanças estão dizendo algo que você quer ouvir. Ó, fique rico em 6 meses sem fazer esforço. Eu acho que você vai cair do cavalo, como se diz por aí, se você for por esse caminho. Mas existe o caminho de enriquecer, mas para você enriquecer, você tem que primeiro parar de perder dinheiro. Quer mudar sua vida financeira? Invista em educação financeira. Quer mudar sua vida em outras áreas, inclusive resgatar seu casamento, ter mais tempo para sua família, ter mais tempo para sua vida espiritual? Invista também em educação financeira. Quiser conhecer o nosso trabalho, entre em contato.